Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje vamos mostrar reportagens sobre o trabalho do Ministério Público Estadual nas eleições municipais que aconteceram no último dia 2 de outubro e sobre a segunda edição do Hackfest, o festival que reuniu estudantes da área de tecnologia para desenvolver aplicativos capazes de ajudar no combate à corrupção. Você também vai ver uma matéria sobre a operação realizada em municípios do Vale do Mamanguape para combater o uso, a revenda e o descarte indiscriminados de agrotóxico e de suas embalagens. No estúdio vamos receber a promotora de justiça Adriana de França Campos, que vai falar sobre paternidade. Fique com a gente, o MPTV está no ar. No último dia 10 de outubro, os Ministérios Públicos do Trabalho e do Estado participaram de uma operação para combater irregularidades relacionadas ao uso e à venda de agrotóxicos em municípios do Vale do Mamanguape. Houve prisões e um estabelecimento foi interditado. O trabalho começou cedo. Às 7 horas da manhã, representantes dos órgãos que participaram da operação já estavam reunidos na promotoria de Mamanguape. Além do Ministério Público Estadual e do Ministério Público do Trabalho, participaram da operação a SUDEMA, o CREA, a Secretaria de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, a AGEVISA, o Ministério do Trabalho e as polícias militar e civil. Na reunião foram dados os últimos ajustes para a equipe de quase 30 pessoas cair em campo. O destino foi a cidade de Itapororoca. A operação aconteceu em toda a região do Vale do Mamanguape. As equipes foram distribuídas para chegarem simultaneamente em todos os 11 pontos de comercialização de produtos que ficam na zona urbana das cidades. Essa divisão foi preciso para que um dono de estabelecimento não informasse a outro sobre a realização dessa operação. Os flagrantes de descarte irregular de embalagens de agrotóxico foram maioria diante das irregularidades encontradas. Todo o material foi apreendido. Ao chegar num dos locais de fiscalização, a equipe se deparou com uma surpresa. O estabelecimento estava comercializando ovos, mas numa investigação feita pela equipe, foi-se até a casa do proprietário do estabelecimento e lá foram encontradas diversas irregularidades. Nos fundos do estabelecimento onde o proprietário mora, a equipe encontrou agrotóxico em grande quantidade e sem documentação. Diante dos flagrantes realizados durante toda a operação, 5 pessoas foram levadas para a delegacia do município. Nós fizemos uma operação hoje, muito exitosa em vários aspectos. Nós encontramos o que a gente realmente achava que tinha: material agrotóxico sendo vendido ou armazenado de forma ilegal. A operação foi denominada de Ceres, deusa das plantas na mitologia grega. O planejamento para a operação teve início no mês de julho. Essa ação ela surgiu de uma demanda no grupo de trabalho Saúde do Trabalhador, que foi formado dentro do Fórum Estadual de Combate ao Uso Indiscriminado de Agrotóxicos. Então, foi verificada a existência, através de denúncia, de alguns locais em que estariam vendendo agrotóxicos de maneira irregular ou até clandestina, na cidade de Itapororoca. Diante dessa denúncia, vários órgãos que já faziam parte do grupo de trabalho e outros foram convocados para poder participar dessa força-tarefa hoje. Os prejuízos do uso indiscriminado de agrotóxicos são muitos. As embalagens descartadas de forma irregular também colocam a saúde humana e o meio ambiente em risco. Inicialmente, nós temos um prejuízo do trabalhador que está exposto diretamente aos produtos químicos. Então, quando ele usa de forma errada, em desacordo com a orientação da Receita Agronômica, em desacordo com a orientação do fabricante, ele está se expondo e correndo risco de intoxicação. No segundo momento, nós temos problemas com o meio ambiente, descarte indevido das embalagens é um deles, o excesso de aplicação também, e, por fim, nós temos alimentos contaminados, que são oferecidos à população,
também colocando em risco a nossa saúde. A equipe planeja ainda novas atuações para combater o uso indiscriminado de agrotóxico na região do Vale do Mamanguape, principalmente de forma educativa. No próximo bloco, você vai ver como foi o trabalho do Ministério Público nas eleições municipais e a segunda edição do Hackfest. Não saia daí! Ideias se faz uma cidade melhor. Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Estamos de volta e você vai conferir agora como foi o trabalho dos promotores eleitorais nas eleições ocorridas no último dia 2 de outubro para a escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. No dia 2 de outubro, 2.534.835 pessoas foram às urnas na Paraíba. O número representa 87% dos eleitores que estavam aptos a votar. O pleito elegeu prefeitos e vereadores em todo o país. O Ministério Público Estadual colaborou com o trabalho para garantir segurança e respeito às leis e normas eleitorais. Quase 100 promotores atuaram nas 77 zonas eleitorais do estado. A preparação começou cedo com uma série de capacitações, principalmente devido às novas regras eleitorais. O Ministério Público do Estado, melhor dizendo, exerce essa função eleitoral por delegação da Procuradoria Regional Eleitoral. A Procuradoria da República não tem condições de ter em todas as comarcas um representante, daí essa participação efetiva de nós, do Ministério Público do Estado. Todos os colegas participam efetivamente e realizando o trabalho que só vem a dignificar a instituição do Ministério Público. No dia da votação, o Ministério Público da Paraíba atuou em esquema de plantão para dar suporte aos promotores eleitorais. Nós ficamos aqui em João Pessoa, eu, o secretário-geral, Dr. João Arlindo, e os promotores corregedores, Dr. Leonardo Pereira e o Dr. Eni Nóbrega, e em Campina Grande, o procurador-geral, Dr. Bertrand, e o Dr. Luciano, que é o corregedor-geral do Ministério Público. Além das nossas presenças, nós temos todo o apoio da assessoria militar e também da diretoria de transporte, porque se necessário for, nós necessitamos de deslocamento e aí todos esses órgãos estão fazendo parte desse contexto, desse plantão até às 18 horas. Enquanto isso, os promotores estiveram nas ruas, com apoio da Polícia Militar, fiscalizando todo o processo eleitoral antes mesmo do início da votação. Na sexta-feira eu fui quem, vamos dizer assim, comandei a questão pelo Ministério Público da fiscalização
nas ruas, fiz de 11 horas da noite até quase 4 horas da manhã, inspeção em todos os bairros que englobam a 77ª Zona Eleitoral, da qual eu sou titular, incluindo do Grotão, Funcionários 1, Funcionário 2, Jardim Veneza, e diversos tantos outros bairros, todos os que compõem, e o resultado melhor que nós tivemos é que isso se viu como uma orientação, um aviso. Durante o período de votação, o trabalho teve continuidade. Cada sessão foi visitada pelos promotores, inibindo, entre outras coisas, a famosa boca de urna. Nós desempenhamos todo um trabalho numa fiscalização ostensiva que se evite a prática de condutas vedadas prevista na legislação competente, em especial a que diz respeito à questão do abuso do poder econômico. Pouco depois das 17 horas, teve início o processo de apuração. Na sede do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, telões foram instalados para transmitirem em tempo real os números referentes aos votos já apurados. O processo foi rápido. O pleito eleitoral foi finalizado totalmente às 8 horas e 28 minutos da noite, quando foram apurados os votos de todos os 223 municípios do estado. Com poucas ocorrências, o pleito na Paraíba foi considerado tranquilo. O objetivo foi atingido, as eleições tiveram uma marca que eu entendo como registrada, que era a marca da tranquilidade que nós tivemos durante todo o pleito até agora. Mas o trabalho do Ministério Público Eleitoral não terminou com o fim da apuração dos votos. Agora nós vamos fazer, então, um apanhado geral dessas eleições e, principalmente, verificar se houve realmente alguma conduta até de abuso de poder econômico, de abuso de poder político, questão de propaganda. Então, agora nós vamos ver essas questões que foram, às vezes, não puderam ser avaliadas, né, de uma maneira mais concreta, em razão da grande quantidade de trabalho, né, para possivelmente ajuizar aquelas ações, né, de impugnação de registro de candidaturas ou as ações de investigação judicial e eleitoral, né, principalmente na questão das doações e na questão também do abuso do poder econômico. No primeiro final de semana de outubro, estudantes universitários se reuniram na UFPB em João Pessoa para participar da segunda edição do Hackfest contra a corrupção. É o que você confere agora. Nova edição, novo espaço. Depois do sucesso do Hackfest em Campina Grande, chegou a vez da capital paraibana receber estudantes afiados com a tecnologia para combater a corrupção. A proposta do ambiente montado para o evento foi a mesma da última edição. Conforto para a geração de conteúdo, além de espaço reservado para proporcionar descanso para estas mentes pensantes que trabalharam a todo vapor. Já na abertura do evento, o Procurador-Geral do Ministério Público da Paraíba reforçou a importância de iniciativas como essa. E o que nós estamos fazendo aqui é colocar o poder público brasileiro na vanguarda desse pensamento brasileiro. Mas em pouco tempo, nós vamos ver como nós, universidade, sociedade civil, Ministério Público, Prefeitura, Controladoria da União, do município, estão engajados no que pode ser mais seletivo e importante para a sociedade. E o que seria? Entregar instrumentos de controle dos recursos públicos. Esta edição do Hackfest foi realizada na Universidade Federal da Paraíba. A parceria com o Ministério Público Estadual atraiu estudantes não só da UFPB, mas também de fora da capital e até do estado. Atividade importante para os estudantes. Para os nossos alunos, é uma forma de aplicar os conceitos que ele aprende. Então, nós temos hoje diversos cursos envolvidos. Nós temos os cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Software, o curso de Ciências Contábeis, Direito, Economia, Administração, Gestão Pública, que estão juntos hoje, dando sentido àquilo que eles aprendem na teoria.
Então, hoje eles estão recebendo essa massa de dados que será tratada e que, ao final do evento, vão se tornar soluções, certo, de aplicações para que nós possamos controlar melhor o gasto público, entender um pouquinho como é que se dá esse gasto e, principalmente, exercer a cidadania. Foram 3 dias de muito trabalho. No Laboratório de Inclusão Digital da UFPB, a concentração era total. E 3 dias até parece pouco, mas foi o suficiente para que várias ideias fossem pensadas e desenvolvidas. O que nos levou a apoiar esse novo Hackfest é um momento que posterior às eleições. A gente fez um Hackfest antes das eleições, com a finalidade de permitir à população um processo de tomada de decisão mais adequado, naquele momento, para escolher seus representantes com maior embasamento, né, com maior acuidade, certo? E agora a gente está no momento posterior, que é exatamente o quê? Para a gente criar aplicativos e soluções com a finalidade de permitir um melhor acompanhamento da gestão pública. No último dia, a hora da apresentação, a bancada de avaliação contou com vereadores eleitos da capital, reforçando o objetivo não só de passar a mensagem do evento para a população, mas também para agentes públicos. Os colaboradores do evento foram homenageados. O Hackfest é uma idealização principalmente de Otávio, Dr. Otávio. É muito importante porque isso pode desenvolver vários aplicativos que a sociedade vai usar, o próprio Ministério Público vai também utilizá-los, E o que mais vai fazer com que a sociedade se desenvolva e abra-se democraticamente é a transparência. E esses aplicativos, eles vão dar voz àquelas pessoas que não possuem, que é, na verdade, o povo, aquele mais humilde que precisa de determinados serviços e não os tem na hora certa. Entre os trabalhos apresentados, o aplicativo Sherlock App foi o eleito como mais criativo. A gente pegou a temática de uma proposta bastante recorrente e alvo de muitas investigações do Tribunal de Contas, CGU e diversos órgãos que atuam nessas áreas sobre o valor das aquisições feitas por meio de licitações. O objetivo do aplicativo é identificar superfaturamentos e fraudes dos preços dos itens licitados com os preços que são reais de mercado. A partir disso, o cidadão tem a oportunidade de fazer o cruzamento desses dados e identificar o percentual de distorção desses valores. Saber que o trabalho desenvolvido durante o Hackfest vai ser efetivamente utilizado é motivo de orgulho para a turma. A proposta é que a gente faça isso a nível realmente estadual, uma parceria juntamente com a Controladoria Geral da União, para que a gente possa realmente colocar todos os municípios nesse jogo e a Controladoria Geral, juntamente com a população, possa participar efetivamente desse processo. Identificação de fraudes e apontamento para que possa ser feito uma fiscalização em conjunto, colaborativo. A sociedade, com os órgãos de controle e o poder legislativo. Esse trio aí tem muitas coisas a oferecer para a sociedade. O grupo campeão era composto por 4 integrantes, 2 de Pernambuco e 2 paraibanas. E essa mistura deu certo. Isso aqui, o prêmio, é legal, a gente ganhou tudo bem, mas a amizade aqui vai ficar, a gente já está vendo que vai ficar. O aplicativo, a gente vai continuar com o aplicativo, vamos ter atualizações e a gente quer ver, quer que as pessoas que vão assistir possam pegar seu telefone, possam estar lá, estou passeando no mercadinho, opa, estou vendo um item aqui que tem aqui e o preço está diferente e poder fazer aquela comparação e trazer aquela questão do senso crítico do cidadão, que isso que é importante. O evento serviu também de estímulo para eles, que puderam colocar todos os aprendizados da sala de aula em prática. Então a gente consegue ver que é uma coisa bem real. A gente consegue mostrar para o povo que a gente também consegue fazer. Tanto que essa ideia foi bem voltada aos observatórios sociais. Esse é um dos objetivos do Observatório Social, que a gente quer contribuir com esse aplicativo de uma forma bem interativa. No próximo bloco, não perca a entrevista com a promotora de justiça Adriana de França Campos, que vai falar sobre paternidade. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura.
Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Nesta edição, recebemos em nosso estúdio a promotora de justiça Adriana França, que coordena o NUPAR, Núcleo de Paternidade e Nome Legal. Para esclarecer os telespectadores sobre esse assunto tão importante, vamos dividir a entrevista em 2 programas. Nesta edição, vamos falar principalmente sobre a questão do registro civil, sobre o subregistro de paternidade e sobre a paternidade socioafetiva. No próximo programa, vamos falar sobre o projeto Nome Legal e o trabalho do NUPAR. Promotora, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada, agradecer o convite do MPTV para a gente discutir esses temas tão importantes e relevantes. Gostaria de começar a entrevista pedindo para que explique o que é certidão de nascimento e por que é tão importante que todos tenham o nome do pai no registro civil. A certidão de nascimento é um documento lavrado a partir de um assento de nascimento, que é feito e realizado, depositado num cartório de registro civil. E a importância de ter o nome do pai na certidão de nascimento é para que aquela criança tenha as garantias necessárias dos direitos legais, como os direitos patrimoniais, direito à herança, direito à pensão alimentícia, que são garantias e direitos garantidos na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quais são os direitos decorrentes da condição de filho? É justamente isso que eu estava falando. A partir do momento que o pai registra o filho, coloca o nome na certidão do nascimento do filho, a partir dali cria-se uma relação recíproca de direitos e deveres entre pai e filhos, Então, a partir dali, o filho passa a ter direito à herança, a todo o patrimônio do pai, caso venha a falecer, e enquanto o pai estiver vivo e enquanto ele for de menor, ele também tem direito a receber uma pensão a título de pensão alimentícia para a sua manutenção. Quem tem a obrigação de registrar a criança e que documentos são necessários? A partir da Lei 13.112 de 2015, ela trouxe uma inovação, essa lei. Essa lei, ela equiparou tanto a mãe como o pai. Hoje tem a obrigação, qualquer um pode chegar no cartório de registro civil e registrar a criança. Podem ir juntos, como também podem ir separados. Então, a lei, ela trouxe a equiparação, que tanto o pai como a mãe de registrar o recém-nascido. Então, quais são os documentos necessários? Primeiro é a declaração de nascido vivo do recém-nascido e, segundo, os documentos pessoais dos genitores, geralmente a carteira de identidade.
Promotor, o que fazer se o pai da criança se recusar a ir ao cartório e a registrar o filho em seu nome? Inicialmente, né, através dessa lei que eu lhe falei, 13.112, a mãe, inicialmente, ela já pode só registrar. Para quê? Para que aquela criança não fique sem a certidão de nascimento, né? Então, pode ir só ir fazer o registro. Após fazer o registro, ela pode, né, procurar esse reconhecimento através de quê? Através da Justiça Estadual, entrando com ação de investigação de paternidade, ou ela pode procurar o próprio Ministério Público, que tem um programa chamado NUPAR, existe um núcleo que nós lá fazemos um trabalho de reconhecimento de paternidade, né? Com exame de DNA, com a primeira audiência de conciliação, para tentar que aquele pai registre o filho. Então, tem dois caminhos, ou procurar a Justiça Comum, ou procura o nosso programa do Ministério Público, né? Que, deixando aqui registrado, é um programa totalmente gratuito para a população, sem nenhum custo, não precisa levar defensor público, não precisa levar advogado, basta comparecer com os dados do pai, do suposto pai biológico e através disso a gente vai tentar fazer o reconhecimento. Promotora, caso o pai deseje reconhecer a paternidade, mas a mãe não concorda, o que pode ser feito? A mesma via. A via é a mesma. Ele pode recorrer à ação judicial, entrar judicialmente para que aquele filho seja reconhecido como seu, como também procurar o nosso NUPAR. A via é a mesma. No caso do pai biológico que faleceu sem ter registrado o filho, o que fazer nessa situação? Aí vai ser feita uma investigação de paternidade com os herdeiros do pai falecido, né? Será se tiver avós vivos, será feito o reconhecimento através dos avós, dos tios, dos irmãos. Pode ser até espontâneo a família chegar lá e reconhecer, não, realmente esse menino é filho do meu filho que faleceu. Caso não concorde, poderá ser feito também o exame de DNA com os herdeiros do falecido. Promotora, o que é paternidade socioafetiva? A paternidade socioafetiva é o vínculo que existe entre o filho e um pai que não seja da relação consanguínea. Um exemplo, é aquela criança que foi criada pelo padrasto, pelo companheiro de sua mãe, né? Então, para caracterizar a relação socioafetiva, a criança tem que ter, para com ele, uma relação realmente entre filho e pai. Ele tem que ser considerado pai para aquela criança e aquela criança, filho, né? Realmente ele tem que reconhecer aquela pessoa como uma figura paterna. E para caracterizar a relação socioafetiva, tem que existir o amor, o carinho, aquele pai acompanhar o desenvolvimento da criança e aquela criança o ter mesmo como a figura paterna. Promotora, para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que a senhora explicasse como funciona o registro de uma criança, filha de um casal homoafetivo. Ela pode ter 2 pais ou 2 mães na certidão de nascimento? O que a lei diz sobre isso? Olha, a sociedade ela vem em evolução, né? Então, o conceito de família ele vem evoluído, tanto na questão social como na questão até na questão legal em relação a isso. Então, através do decreto 6.828 de 2009, houve um novo modelo de certidão de nascimento. Então, com esse novo modelo, está lá na certidão de nascimento o nome da criança e não existe mais nome de pai e nome de mãe, tem filiação. Então, nessa parte de filiação, né, podem existir 2 pais, 2 mães, né, e a gente já tem jurisprudência, já tem entendimento que já existe no Brasil certidão de nascimento com 2 nomes de pais ou 2 nomes dos genitores. Promotora, muito obrigada pela sua entrevista. Nada, estamos sempre à disposição. Lembrando que no próximo programa vamos continuar falando sobre o assunto, destacando o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério Público Estadual para combater o subregistro de paternidade.
O MPTV termina aqui. Outras informações você pode acessar no site www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.